Nossa pregação de hoje, o tema desta manhã é o que farei para dar a vida eterna. Nós já paramos para nos perguntar, assim como esse jovem fez essa pergunta para Cristo, o que posso fazer? O que farei para herdar a vida eterna? Nós temos muito tempo, acredito, não sei qual é a pessoa mais velha aqui de Adventismo, mas eu acredito que durante todo esse percurso de vida no Evangelho, ela passou por momentos de altos e passou por momentos baixos. Passou por momentos de se perguntar o que está faltando, o que eu preciso mudar, por que eu ajo dessa forma, por que eu tenho esse temperamento, e várias outras perguntas a respeito do seu crescimento espiritual. Mas aqui esse jovem aqui, para aqueles que ainda não conhecem a história, eu acredito que a grande maioria conhece, ele fez uma pergunta a qual eu e você precisamos fazer todos os dias. O que farei para herdar a vida eterna? E isso é crucial para a minha vida e para a sua vida. O que será que nós, como seres humanos, podemos fazer para alcançar esse privilégio? O que será que eu e você temos que mudar? Ou qual o passo devemos dar? Qual é a estrada que devemos trilhar? O que devemos fazer para alcançar essa maravilha? E essa foi a dúvida desse jovem. Mas só que ele não tinha por objetivo, ele não sentia que precisava mudar algo. Ele via que estava faltando algo que ele não tinha. Ele não via nele próprio a necessidade de fazer algo a mais do que ele já estava fazendo para herdar a vida eterna. Para ele já era o suficiente o que ele estava fazendo, mas só que ele sentia que tinha algo nele ele viu Jesus agindo de forma totalmente diferente e ele correu aos pés de Cristo e se ajoelhou. E ele perguntou: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Ele via que tinha algo, que ele necessitava de algo que ele não tinha. Mas ele fazia tudo aquilo que nós como cristãos entendemos que é o princípio do Evangelho. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, ou melhor, Lucas, no capítulo 18, no verso 8, e acompanhe-me. No capítulo 18, no verso 18, a palavra do Senhor diz assim, ó. E um certo governante perguntou-lhe, dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Veja, ele fez uma pergunta, mas só que no decorrer desse texto, vocês acham que o jovem rico ele não sabia o que deveria ser feito? Será que durante toda a sua vida ele não foi ensinado o que ele deveria fazer para realizar aquilo que ele estava pedindo a Cristo, que ele estava perguntando a Cristo? Olha o verso seguinte, o que ele diz, o que Cristo responde para ele, no verso 20. Tu sabe os mandamentos. Então, ou seja, ele não estava perguntando algo que ele não sabia. Ele não estava interessado, né, em saber aquilo que ele já sabia. Ele estava esperando algo diferente de Cristo. Mas Cristo respondeu aquilo que ele perguntou. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13, diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É isso que precisamos fazer. Não foi isso que foi ali orientado, que ele foi inspirado, o Salomão, a escrever? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Esse é o dever de todo homem. Esse é o dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas observe que quando o jovem pergunta a ele o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, a gente entende que, não sei quantos conhecem a passagem que está em Mateus, no capítulo 22, no verso 34, que ali Jesus ele resume, do 34 ao 40, ele resume o mandamento, que os fariseus tentam provar a Cristo, e Cristo ele fala, e ele pergunta qual é um dos maiores mandamentos. E Jesus diz o que para ele?
que amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas sabe quando um jovem rico pergunta a Cristo o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna? Observe que Cristo ele não relata a primeira parte da divisão dos mandamentos, que é temer a Deus acima de todas as coisas, e depois ao próximo como a ti mesmo. Ele só fala aquilo que Jesus via a necessidade do jovem. Observe, continuamos a leitura. Tu sabes os mandamentos. Não cometerás adultério. Isso está em que parte? Na primeira ou na segunda parte? Está na segunda parte. Não está na primeira parte. E qual é a primeira parte? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Cristo nesse momento ele não queria ir superficializar a situação do jovem rico. Você precisa amar a Deus primeiro e tal. Não, ele foi na ferida. Ele foi no problema. Ele foi diretamente, ele não fez rodeio com o jovem rico. Olha o seguinte, não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Mas só que a resposta dele é a seguinte, como nós conhecemos. Ele fala, tudo isso eu tenho feito, desde a minha mocidade. Olha o que a profetisa do Senhor fala a respeito disso. Está em Desejo das Nações, na página 363, no 6º parágrafo. Cristo foi atraído para esse jovem. Sabia ser ele sincero em sua declaração. Tudo isso guardei desde a minha mocidade. Quando Jesus Cristo falou para ele o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. E foi isso que Salomão nos escreveu em Eclesiastes 12, verso 13. E tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Foi isso que foi orientado. Mas só que o nosso maior erro é interpretar a lei do nosso jeito. Jesus ele disse, não matarás, não adulterarás. Ele disse tudo isso. Mas a compreensão do jovem rico, e muitas das vezes a nossa compreensão, é viver a lei de forma superficial e exterior. E não é isso que Cristo pede de nós. Olha só, ele era um homem bom. Ele não matava, ele não roubava, ele não se prostituía, ele não fazia nada o que diante dos olhos da sociedade é algo ruim. Ele não fazia nada disso. O jovem rico, ele exteriormente era um homem bom. Ele não via nele falha ou algo para ser mudado de forma exterior. Mas não era isso que Cristo estava procurando tratar no jovem rico. Cristo, ele sondou além. Ele viu o coração. E olha só, continua o texto. Ele era um bom rapaz, muito obediente, ele não matou, não roubou, não mentiu, não cometeu adultério. Mas só que ele tinha um problema. Um único problema. Quando começou toda aquela rebelião no céu, quando Lúcifer ele queria ser Deus, queria ser honrado assim como Cristo, ele disseminou toda aquela maledicência, toda aquela discórdia, todo aquele conflito. Só que Cristo não queria o fim que hoje nós sabemos que foi o de Lúcifer, que é o de Lúcifer. Cristo não queria isso para ele. Ele tinha a oportunidade de ser admitido novamente no céu se tão somente ele reconhecesse seu erro e se arrependesse. Ele faria isso com Lúcifer. Depois de todo o conflito que foi dado, ele faria. Cristo, ele daria o privilégio e a oportunidade se tão somente Lúcifer reconhecesse o erro que estava cometendo e se arrependesse. Ele voltaria à sua posição original. Mas só que quando ele chegou a Cristo, de forma superficial e exterior, achando que Cristo não conhecia o coração, para ser admitido novamente no seu lugar original, onde ele era, o querubim, e Cristo viu algo diferente. Cristo viu além do exterior. Assim como o jovem rico, Cristo viu uma única nódoa de pecado no coração de Lúcifer. Que ali era algo superficial. Ele não estava sinceramente arrependido de tudo que ele estava fazendo. E assim foi o jovem rico. Exteriormente, homem bom, diante da sociedade, não matava, não roubava, não adulterava, não fazia nada de errado, era paciente, era bondoso com ele mesmo,
Mas olha o que a profetisa diz. Ele tinha um problema. A sua compreensão da lei era externa e superficial. Julgando segundo o padrão humano, preservava caráter irrepreensível. Em grande parte, a sua vida exterior fora isenta de culpa. Acreditava realmente que a sua obediência fora sem falha. Ele não via problema. Ele sabia que ele não matava, diante da sociedade ele era um bom rapaz, que ele não roubava, entendeu? Que ele guardava a lei, como assim Cristo declarou, né? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele pergunta para Cristo quais mandamentos. Porque ele achou que aquilo que ele estava fazendo já era o suficiente. Que guardar a lei de forma exterior já era o suficiente. Foi isso que ele pensou. Mas só que Deus, Cristo, quando declarou para ele a forma, ele não compreendeu. E assim, muitas vezes a gente não compreende quando Deus ele fala, esse é o dever de todo homem, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Mas Deus não está querendo dizer para mim e para você de forma exterior, guardar a lei de forma exterior. E vamos entender isso aqui através da seguinte passagem, da próxima passagem também. Ó, diz o seguinte, em grande parte sua vida exterior fora isenta de culpa, acreditava realmente que a sua obediência fora sem falha, contudo, tinha um receio íntimo de que nem tudo estava bem entre o seu coração e Deus. Ele via que faltava alguma coisa. Ele notava que tinha algo que faltava nele que não provinha dele. Que ele não tinha. Ainda está faltando alguma coisa. Ainda tem alguma coisa que eu não tenho. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu honro meu pai e minha mãe. Eu faço tudo isso. Deus me orientou, eu aprendi assim e eu faço tudo isso desde a minha juventude. Mas só que ele sentia algo. Ele sentia que não estava bem entre o seu coração e Deus. Olha o seguinte. Isso está em Parábola de Jesus, página 213, no segundo parágrafo. Isso originou a pergunta: que me falta ainda? Cristo leu no coração do príncipe: uma só coisa lhe faltava. Mas essa era um princípio vital. Era algo que era inevitável para a vida. Era um princípio vital. O que faltava para esse jovem era um princípio que não dá para revogar. Ele precisava de uma só coisa. E assim como o jovem rico precisava disso, eu e você precisamos. Olha só o que esse jovem precisava. Ele carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Toda a sua natureza se corromperia. Era só o que ele precisava. Ele achou que era necessário somente viver a lei de forma exterior. Ele não estava errado, no sentido de que Deus, ele deu os mandamentos. Ele deu a lei. Ame a Deus acima de todas as coisas, como o Eclesiastes 12:13 fala, né? De tudo que se tem ouvido, a suma é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Esse é o meu dever, esse é o seu dever, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas só que Deus, ele tem um significado. Qual é o cumprimento da lei? E nós vamos ver através da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, que eu acho que vocês já estão em Mateus, né? Estão em Lucas? Tá. Antes de ler a próxima passagem, eu vou ler mais dois textos. O significado da palavra vital. Algo que é absolutamente essencial para a vida. O que é essencial para a vida? O que faltava, né, na verdade? O que era essencial para a vida daquele jovem? Ele carecia do amor de Deus na alma. Não apenas do amor humano. O amor humano consegue ser egoísta. Legislações 364, parágrafo 2. Para que recebesse o amor de Deus, deveria ser subjugado ao seu supremo amor do próprio eu. Verso Mateus 19, é a passagem. O capítulo 21.
o verso 21 e 22 de Mateus 19. Diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Jesus pediu somente uma coisa. Jesus, quando o jovem perguntou o que ele necessitava para ir da vida eterna, ele já não fez enredo, ele já não fez muito rodeio, ele foi direto ao ponto e ele falou: o seu defeito é esse, só que ele não entendeu. Jesus explicou, falou o que ele precisava, mostrou o caminho, mas só que ele tinha ainda a impressão na sua mente a lei exterior. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. Naquele momento, o jovem saiu triste ao ouvir essas palavras de Cristo. Ele saiu angustiado porque ele tinha no seu coração o egoísmo. E Cristo, ele ficou cheio de pesar ao ver aquele jovem ir. A palavra de Deus diz, no livro de Provérbios 14, no verso 12, que há caminhos que ao homem parece bom, mas no fim, eles são o caminho da morte. O jovem já estava nesse caminho. Ele já estava no caminho superficial, que era o caminho da morte. A lei superficial e exterior. Ele já estava nesse caminho. E Deus ele fez a escolha naquele momento, assim como fez o povo de Israel. Eis que hoje eu tomo o céu por testemunha que eu ofereci para você a vida e a morte. A bênção e a maldição. Deus deixou por ele o livre-arbítrio de escolher esse jovem. Mas só que ele preferiu continuar nos caminhos da morte. E isso se dá muitas vezes comigo e com você. Muitas das vezes nós preferimos continuar no caminho que a gente sabe que dará em morte. E a gente não quer aceitar a proposta que Cristo nos concedeu quando ele continua o verso. E ele diz: escolhe, pois, a vida, para que tudo vá bem. Ontem estávamos analisando uma situação, nós como seres humanos, a gente não vive a depender de Cristo como deveria. Por quê? Porque Tiago, o Espírito Santo instruiu ele a escrever que quando se trata do amanhã, a gente fala se Deus quiser. E a gente não vive dessa forma. A gente não vive na certeza de que o amanhã pertence a Deus e que ele, se for da vontade dele, amanhã nós o levantaremos ou acordaremos ou iremos fazer as nossas atividades. A gente vive na certeza de que amanhã com certeza vamos acordar. Com certeza vamos fazer. Depender de Deus é não ter certeza por nós mesmos do amanhã. E se Deus quiser, nós o teremos o amanhã. Nós somos pessoas que muitas das vezes nos colocamos em posições de falta de dependência. Como se, assim como esse jovem, ele achou que a lei superficial e exterior era o suficiente. Mas olha o cumprimento da lei, o que diz em Romanos capítulo 13. Romanos 13, do verso 8 ao 10. Diz o seguinte: a nenhum homem devais coisa alguma, senão amar-vos uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. O que foi que o jovem rico, o que Cristo ofereceu ao jovem rico? Não matarás, não adulterarás, né? Tudo referindo a quem? Ao próximo. Jesus ele não queria trazer ao jovem rico aquilo que não era a necessidade crucial daquele momento dele. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Não terás outros deuses. Não era essa a necessidade crucial naquele momento para aquele jovem. O que ele necessitava era do amor de Cristo na alma. E como é que a gente revela esse amor? Como é que a gente cumpre a lei? Olha o que diz, vamos repetir novamente o verso 8 do capítulo 13. Nenhum homem devais coisa alguma, senão amar uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei.
Por isto, tu não cometerás adultério. Olha só as mesmas características que Cristo ofereceu ao jovem rico, quando ele perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Primeiro aqui, o apóstolo ele fala: nenhum homem deve fazer coisa alguma, senão amar uns aos outros, porque quem ama ao próximo cumpre a lei. Por isto, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o verso 10. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Era só o que estava faltando para aquele jovem. E muitas das vezes é só o que falta para mim e para você. A lei superficial, ela não vai nos salvar. O que vai nos salvar é a gente cumprir a lei como ela está escrita. E como é que Deus nos revelou? Qual o cumprimento da lei? O amor. Não devas nada. Não que homem nenhum devas nada. Não devas coisa alguma, senão amarmos uns aos outros. Não vai adiantar. Muito se diz reforma de saúde, muito se diz reforma de vestuário. É extremamente importante, irmãos. Mas a lei superficial, ela não vai te salvar. A superficialidade de uma reforma não vai te salvar se isso não provém da alma. Se o seu objetivo não for esse assim para com o jovem rico, por que ele saiu triste? Porque o amor dele não estava para com o próximo. A necessidade de Cristo era fazer com que aquele jovem viesse se salvar. Era a necessidade de Cristo, era essa. Levar ele a se salvar. Mas o que estava faltando aquele jovem rico era o amor um para com o outro. Ele não estava amando ao próximo. A única forma, o constituimento do nosso caráter, ele se dará quando nós demonstrarmos isso na prática. A palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Mas só que a obra ela não vai nos salvar. De forma alguma, jamais irá nos salvar as obras. Mas como é que você ama a Cristo? Você demonstrando as obras de Cristo para o seu próximo. Essa é a forma. A lei, ela não salva. Ela te condena. Porque ela pede algo que você não tem. Algo que você nunca será capaz de produzir. Algo que você nunca será capaz de fazer. A lei, ela te pede perfeição, sem falha. A lei não quer falha. A lei não quer que você se desvie nem para a direita nem para a esquerda. A lei, ela quer uma linha reta. E isso nem eu e nem você pode oferecer. É por isso que existe um mistério, que esse mistério é maravilhoso, que esteve oculto durante todos os séculos. E foi revelado a mim e a você. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o grande mistério. Cristo faz em mim e faz em você. Cristo vence o pecado em mim e vence em você. Cristo te dá a vitória e me dá a vitória. É Cristo, não eu e nem você. O jovem rico ele foi embora porque ele não queria deixar Cristo agir nele. Ele não permitiu que Cristo cumprisse a lei nele. E muitas das vezes nós nos impedimos de Cristo cumprir essa lei em mim. Essa perfeição que a lei exige, nós muitas das vezes impedimos de ser cumprido em nossas vidas. Depende de mim e de você a escolha. Deus deu o livre-arbítrio de escolher, de o jovem escolher, e assim ele dá a mim e a você. Olha só o que diz aqui no próximo texto. O amor não somente tolera as faltas dos outros, mas submete-se alegremente a qualquer sofrimento ou incômodo que essa clemência torne necessário. Podemos ser ativos, podemos executar muito trabalho, mas sem o amor com que há no coração de Cristo, jamais podemos ser contados na família celestial. Jamais. Vou repetir de novo. Podemos ser ativos, podemos executar muito trabalho, mas sem o amor com que há no coração de quem? De Cristo, jamais podemos ser contados na família celestial. O amor de Deus está derramado nos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. Muitos estão a enganar-se a si mesmos, pois o princípio do amor não lhes habita
no coração. Filhos e filhas de Deus, página 49.3. E como último texto, que é o que eu não posso deixar de fazer a leitura, não existe um em 100 que entenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto, que é tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno. O inimigo do homem e de Deus não está disposto a que esta verdade seja apresentada claramente, pois ele sabe que se o povo de Deus a receber plenamente, seu poder será quebrado. É a mensagem da justiça de Cristo. Cristo faz e nós não fazemos nada. Quando entendemos isso, quando entendemos que é as obras de Cristo que prevalecem e que precisam prevalecer em minha e na sua vida, o poder de Satanás será quebrado. E esse é o objetivo de Cristo. Pedimos que peçamos, a Cristo que abra a minha mente e a sua mente, para podermos entender essa mensagem, para poder compreender plenamente essa mensagem. Porque olha a promessa, isso aqui é uma promessa maravilhosa. Não existe um em 100 que entenda por si mesmo essa verdade bíblica. Mas é preciso que você entenda por si só. Não apoie o seu entendimento em outro. Mas peça a Deus que esclareça a minha e a sua mente. É por isso que precisamos orar mais um pelos outros. Vamos encerrar com esse texto para a gente ler ele novamente. O inimigo do homem e de Deus não está disposto a que esta verdade seja apresentada claramente, pois ele sabe que se o povo de Deus a receber plenamente, seu poder será quebrado. Que Deus te ajude e me ajude a receber plenamente essa mensagem. A mensagem da justiça de Cristo, Cristo em nós. Que Deus, ele nos abençoe.